Na Bolsa Brasileira, um dos setores favoritos, se não o mais favorito dos investidores, é justamente o setor de energia, com as empresas elétricas, pela sua diversidade, boas empresas e também boas pagadoras de dividendos. Mas no setor elétrico, assim como outros setores, nós temos várias empresas em momentos diferentes, empresas que estão no momento de crescimento, investimento e outras empresas que já são gigantes e por isso optam por focar mais no pagamento de dividendos e também em investimentos mais seguros e rentáveis quando a oportunidade aparece. Esse é o caso hoje, por exemplo, da Engie, pessoal, e é dela que eu vou estar falando nesse vídeo. Então, a Engie é uma empresa elétrica que atua no setor de geração e transmissão de energia e é simplesmente a segunda maior geradora de todo o Brasil, tendo também uma boa exposição na parte de transmissão, muito rentável e também é uma das maiores elétricas de todo o Brasil. A Engie é uma empresa que tem um valor de mercado de quase 35 bilhões de reais, sendo então uma das maiores elétricas, e é listada no novo mercado da Bolsa Brasileira, que é o maior nível de governança corporativa, e por esse motivo a empresa negocia somente a sua ação 3, além de ter também várias outras questões de transparência e governança, o que faz com que muitos investidores gostem dela por esse motivo também. Então, nesse vídeo eu vou estar falando sobre a Engie, os seus resultados, a sua atuação e também as suas perspectivas de dividendos. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Já vou começar falando que esse vídeo foi sugerido por um inscrito do canal, então caso você queira que eu traga alguma empresa, atualizações sobre ela, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo nos próximos dias, certo, pessoal? Então, aqui sobre a Engie, a primeira coisa que eu quero trazer para você sobre a controladora dela, ela é a Engie SA, que é uma multinacional gigantesca e tem atuação em vários países do mundo. E essa empresa tem então aí o controle da Engie Brasil, e com isso nós já conseguimos ver que temos um grande player controlando a empresa e também um player que já tem muito conhecimento de mercado e também do setor. Falando um pouquinho sobre o portfólio da empresa, ela tem na parte de transmissão cerca de 2.700 km de linhas de transmissão com 6 subestações próprias. Além disso, ela é, como eu disse para vocês, a segunda maior geradora de todo o Brasil, com 77 usinas operadas e uma capacidade instalada de quase 8,5 gigawatts. Ficando atrás somente em geração da Eletrobras, que é simplesmente a maior empresa de geração de todo o Brasil. Além disso, a Engie atua aqui no trading de energia, fazendo alguns negócios e também conseguindo um lucro nessa frente. E tem um ponto muito interessante aqui para os investidores que veem perenidade nesse setor também, a questão de transmissão de gás natural através de vários estados do país, como aqui na costa brasileira e também lá no estado da Amazônia, possuindo, portanto, 4.500 km de gasoduto em operação em várias regiões do país, além, obviamente, das suas linhas de transmissão e geração que estão presentes em vários estados do país também. Em relação aos seus ativos de geração, a empresa possui 76% deles sendo em hidrelétricas, 20% de energias complementares e renováveis e outros 4% em termoelétricas. Esse aqui é um ponto que pode assustar alguns investidores porque, por exemplo, nós tivemos uma crise hídrica no Brasil há não muitos anos e isso afetou bastante as empresas que tinham uma grande exposição ao setor hidrelétrico. Mas a Engie não foi basicamente nada afetada por essa questão da crise hídrica. Ela é uma empresa que tem aí muita visão de negócio, consegue se preparar bem para esses momentos e por isso ela é uma empresa muito bem administrada e que também se mostra extremamente segura mesmo em cenários muito adversos. Então reparem aqui como atualmente a Eletrobras detém a dominância no cenário de geração de energia no Brasil, com quase 23% de toda a capacidade instalada, e a Engie vem em segundo, ficando com 5,4%, e aí temos outras empresas após isso, como a NBPar, a Copel, a Petrobras, entre outras empresas aqui de geração de energia do país. Ao longo dos anos, a Engie veio aumentando sua capacidade instalada de geração, vindo com um grande crescimento lá desde os anos de 1999 até atualmente, e ela vem hoje também com mais obras de geração, vindo com o aumento da sua capacidade instalada em expansão de cerca de 2 gigawatts. Então, atualmente, pessoal, a empresa não está parada, ela está sim de olho em boas obras e vem também aumentando a sua capacidade e também capacidade de geração de lucratividade e dividendos no fim das contas. E uma coisa que eu gosto de trazer muito para as empresas que atuam no setor de geração é em relação a seu volume contratado para os próximos anos. E podemos ver que no caso da Engie, ela já tem boa parte dos seus contratos fechados, com boa parte da sua energia contratada também, até os anos ali de 2026. Então, isso vai trazer bastante segurança e previsibilidade também para a empresa, mesmo que nós tenhamos uma questão de sobreoferta e derrubada nos preços de energia elétrica no mercado,
a Indy já tem os contratos fechados e por isso ela vai conseguir receber através dos contratos, mesmo com uma variação no preço de energia no mercado. Com isso, o mercado livre de energia é o mercado responsável pela maior energia contratada da Indy, onde ela tem cerca de 60% da sua energia contratada aqui em 2023 e o restante, próximo de 40%, fica ali para o mercado regulado. O mercado livre é um pouquinho mais lucrativo, mas pode ter ali alguma imprevisibilidade, e o mercado regulado, por vezes, um pouquinho menos lucrativo, mas mais previsível, então uma boa exposição e boa diversificação da empresa nesse sentido. Bom, dado um geralzão sobre a empresa, vamos dar uma olhadinha agora nos seus destaques de fechamento do primeiro trimestre de 23. Então a empresa fechou ali o ano de 2022, fez um anúncio de dividendos muito grande, que ficou ali na casa dos 5% de dividend yield, relativo aí ao exercício do ano de 2022. E agora vamos dar uma olhadinha então em como ela começou o ano em comparação com o mesmo período do ano passado, o primeiro TRI de 22. Então, em relação ao EBITDA da empresa, ela veio com um crescimento no seu EBITDA na casa dos 9%. Isso teve ali, então, um impacto no seu efeito caixa, vindo com a RAP no segmento de transmissão, questão de um aumento no preço e também no volume de vendas, a contribuição dessa parte de transmissão de gás natural e também alguns outros resultados menores em relação aos ganhos e também despesas que a empresa teve. E aí, olhando para o lucro líquido que a empresa teve em relação ao primeiro TRI de 22, a gente consegue ver que ela teve um grande salto e ela teve então um aumento em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que ficou na casa dos 36,7%. Então a gente viu ali várias empresas do setor de energia tendo um lucro um pouquinho modesto e até mesmo um prejuízo em comparação com o ano passado, porque a gente começou a ver aí a questão da taxa de juros subindo, a questão do endividamento ficando um pouquinho mais caro e também aumento de custos operacionais. E nesse sentido, a Engie se manteve muito bem e conseguiu inclusive aumentar muito o seu lucro frente ao que foi ano passado. Então, ponto positivo aí para a Engie nesse sentido. Além disso, em relação aos seus projetos de implantação, ela teve aqui o seu sistema de transmissão Gralha Azul atingindo a operação integral aqui no começo do ano, em fevereiro, e também ali no mês de março, a primeira unidade geradora do conjunto eólico Santo Agostinho, que entrou em operação comercial. Então as obras da empresa vão começar a ficar prontas e ela vai conseguir trazer ainda mais rentabilidade para esse ano. E como eu disse para vocês, em relação ao exercício de 2022, a empresa pagou cerca de R$ 1,78 por ação, que tiveram ali a data com no dia 9 de maio, então isso já passou alguns bons dias. E levando em conta que o preço de cotação da empresa que está em cerca de R$ 42, esse dividendo frente à cotação da empresa representou um excelente dividend yield. Em relação ao seu endividamento e também indicadores de eficiência, a empresa vem mantendo um bom retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, o ROI, e também um retorno sobre capital investido, o ROIC, ficando aqui em casas bastante constantes e também mantendo aí uma boa eficiência nas suas obras e também nos seus resultados. E eles destacam aqui como causadores dessa boa eficiência, então, a boa gestão do portfólio e também a diversificação para outros segmentos, como foi o caso da exposição na parte de transmissão de gás natural. E vindo lá desde 2016 até agora o fechamento de 2022, ela investiu mais de 25 bilhões de reais com uma alavancagem de 75%, veio num bom aumento da capacidade instalável na parte de energias, de geração tanto de energias hídricas quanto renováveis, fez a aquisição da parte aí de transmissão de gás natural e também veio com a expansão na sua parte de transmissão, vindo com um grande aumento no seu EBITDA ajustado e lucro líquido ao longo dos anos, fazendo também distribuição de grandes dividendos. Dando uma olhadinha agora no endividamento da empresa, a gente pode ver que a Indy está extremamente confortável nesse sentido. Então aqui, olhando para a sua dívida líquida sobre o seu EBITDA ajustado, ela veio tendo uma queda ali desde o fechamento de 2022, onde estava em 2,3 vezes, caindo agora no fechamento do primeiro TRI de 23 para 2,1 vezes, o que coloca a Indy inclusive num bom ponto para disputar os leilões de transmissão que nós vamos ter. Então, caso ela veja aí alguma boa oportunidade de investir, ela provavelmente vai estar arrematando algum bom lote e também fazendo as suas obras com bastante tranquilidade, porque o endividamento da Indy aqui está num patamar bem interessante. Em relação ao endividamento e amortização das suas dívidas, a Indy também vai ter aqui bastante constância nos próximos anos. E em relação à composição desse endividamento, cerca de 77% estão atrelados ao IPCA, que deu uma quedinha aí nos últimos tempos. Então, nesse sentido, com a inflação estando controlada no Brasil, a Indy fica muito tranquila, e os outros 14% em CDI e 9% em TJLP. Então, também uma certa diversificação aqui, não é tão diversificada em relação ao seu endividamento, mas ainda assim, nesse momento, ela está bem posicionada nesse sentido. Vamos agora passar para a parte dos dividendos, mas antes disso, eu queria trazer aqui um ponto que muitos investidores comentam aqui comigo sobre a Indy,
Inclusive, o pessoal aí nos comentários costuma falar bastante que não gosta muito da empresa, porque ela atua aí com múltiplos bastante esticados, um PL na casa dos 12 e um PVP na casa dos 3,7, e por isso eles não gostam tanto da empresa, enxergam ela como cara. Então vamos dar uma olhadinha nos dividendos e ponderar um pouquinho se realmente a Indy é uma empresa boa pagadora de dividendos ou muito cara ou não. A Indy trouxe aqui na sua apresentação institucional, então, os seus pagamentos de dividendos, mas eu não vou considerar o dividend yield pago, porque ele está um pouquinho diferente de outros sites. Então, eu vou pegar aqui o site do Investidor 10 para a gente levar em conta, então, o dividend yield pago em cada um dos anos. Então, o cenário que nós temos aqui para a Indy é um cenário com bastante volatilidade em relação às suas entregas. A empresa veio aqui, em alguns anos, tendo uma queda nos dividendos, quando ele estava fazendo alguns investimentos mais pesados. Fechou esses investimentos e veio numa subida. Aí temos aqui a janela da pandemia em que a empresa segurou o dinheiro para se resguardar. Ninguém sabia o que ia acontecer ali naquela questão entre 2019, 2020 e 2021. Então a empresa optou por vir com mais segurança, vir aí sem uma distribuição tão gorda, mas segurar o dinheiro em caixa caso ela precisasse. E tivemos também a questão da crise hídrica que afetou outras empresas do setor, reduziu um pouquinho a lucratividade da Indy, mas nada muito grande também. Mas nesse sentido, qual é o panorama geral que nós temos da Indy então, pessoal? Por vezes, ela fica aqui um pouquinho abaixo dos 6%, às vezes paga ali próximo de 3% a 4%, em outros anos ela vem fazendo pagamentos maiores, principalmente quando ela não tem tantos investimentos sendo feitos, ela consegue aumentar bastante o seu dividend yield pago aos investidores. Então a média que nós temos da empresa nos últimos 5 anos ficou na casa dos 5,85%, bastante próximo dos 6% ali que normalmente os investidores buscam. E aí eu ressalto um ponto bastante interessante aqui, pessoal, que quando a Indy está aí num bom momento, não está fazendo investimentos ou não tem nenhum problema macroeconômico acontecendo, ela distribuiu o payout de 100% em vários anos aqui no seu relatório. Então reparem aqui que por muitas vezes ela distribuiu todo o seu lucro líquido ajustado do exercício e por isso ela é uma empresa que se mostra uma excelente pagadora de dividendos em relação ao seu dividendo distribuído. Só que, claro, aí nós chegamos naquele ponto em que a Indy é uma empresa que é negociada no mercado com múltiplos mais esticados e isso acaba dando uma pequena diluída nos dividendos que acabam chegando no bolso do acionista. Então, sim, nesse ponto de vista, a Indy vai acabar distribuindo um dividendo um pouquinho menor do que outras empresas, às vezes, por ela ser uma empresa que é negociada a um preço um pouquinho mais caro no mercado. Mas o que o investidor que quer se tornar sócio da empresa tem que levar em conta também é a qualidade, a boa atuação da empresa, a administração dos seus ativos e também as obras e investimentos que ela tem feito. E nesse sentido, ao meu ver, e não é uma recomendação, a Indy é uma empresa que ao longo dos anos veio tendo uma atuação de muita excelência. E isso acaba justificando, no fim das contas, esse preço um pouquinho mais caro dela. Além disso, um ponto que anima muitos investidores é que a Indy é uma empresa que costuma fazer vários pagamentos ao longo do ano. Então podemos ver aqui que, por exemplo, em 2022, ela fez vários anúncios de dividendos, fez aqui alguns em 2021 para pagar em 2022, mas no geral, ela é uma empresa que faz de 4 a 5 anúncios por ano. E agora, levando em conta também que a Indy deve ter um bom lucro líquido para esse ano, aumentando muito bem em relação ao que ela executou ali no ano passado, a empresa deve vir com uma boa distribuição de dividendos aqui no ano de 2023, que deve ficar na casa dos 7 a 8% mais ou menos. Então, para o pessoal que questiona, a Indy não paga tão bons dividendos? Em alguns anos ela não paga, mas vale levar em consideração também que atualmente a Indy está negociando com um certo desconto em relação ao seu PL histórico, que estava aqui em 16 e agora ela é negociada perto de 12. Em relação ao seu PVP também, a empresa tem um PVP histórico de 4,5 e está hoje em 3,75. Então, mesmo ela estando cara, hoje ela está mais barata do que ela já esteve em outros momentos. Então pode ser inclusive uma boa oportunidade para o investidor estar de olho na Indy, estar avaliando uma entrada. Óbvio, levando em consideração, caso ele goste da empresa, busque aí uma empresa que já é maior no mercado brasileiro, traga mais segurança e tudo mais, aí sim a Indy pode ser uma boa opção. Então, pessoal, é justamente essa visão que eu tenho para a Indy. Então, eu tenho a Indy aqui na minha carteira pessoal, tá? Ela é basicamente o zagueirão da minha carteira, ela é uma empresa de segurança que eu tenho, uma empresa que não paga dividendos tão grandes assim, mas que eu invisto em momentos que ela tem uma queda. Então, eu comprei bastante Indy aqui na casa dos 36, 37, 38 reais. E eu mantenho ali ela como praticamente um porto seguro da minha carteira, pego dividendos um pouquinho menores, mas tenho uma empresa extremamente sólida e de qualidade. Então todos esses pontos são coisas que o investidor tem que avaliar, a questão do portfólio da empresa e a atuação, e não se focar somente nos múltiplos em que ela negocia,
porque de qualquer forma, historicamente a Indy sempre foi negociada cara, e isso se justifica, como eu disse para vocês, pela atuação da empresa que é de excelência. Mas bem, pessoal, deixem aí nos comentários, vocês têm Indy em carteira e gostam dela, ou vocês acham que ela é uma empresa cara ou não gostam dela por algum outro motivo? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, peço que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.